Nunca a sociedade esteve tão perto da informação. Hoje, mais do que irmos atrás da informação, ela chega até nós. E com certeza, este é o motivo para celebrarmos, já que uma sociedade bem informada é uma sociedade mais capacitada. Pois é, mas por outro lado, nunca vivemos tão cercados de informações mentirosas, falsas. Vocês sabem, as famosas fake news. A facilidade de acesso à informação também facilita a desinformação. E agora, para debatermos sobre esta nova realidade, nós vamos ao painel Sociedade da Informação e os Desafios da Desinformação. E para mediar esse encontro, gostaria de chamar ao palco aqui o senhor Marcelo Reck, presidente da Associação Nacional de Jornais e vice-presidente do Fórum Mundial de Editores. Uma salva de palmas. E para enriquecer o debate, chamo também ao palco o senhor Dominique Volton, sociólogo, especialista em ciências da comunicação, fundador do Instituto de Ciências da Comunicação do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e autor de 30 livros relacionados à mídia e à comunicação. Recentemente, ele escreveu o livro Papa Francisco, o futuro da fé, entrevistas com o sociólogo Dominique Volton, que já foi traduzido para o português, e o lançamento, atenção vocês, será no Brasil, aqui no Congresso da Aberte, ainda hoje. Convidamos também o senhor Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. Fux é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor pela mesma universidade. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral entre 2016 e 2018 e também ministro do Superior Tribunal de Justiça de 2001 a 2011. Desde 1995, é professor titular de Direito Processual Civil lá no Rio de Janeiro. Também deu aulas na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E para completar nossa mesa, o senhor Ricardo Gandur, diretor executivo de jornalismo da CBN. O jornalista Ricardo Gandur tem especialização em teoria da comunicação, edição e gestão editorial, administração e gestão avançada. E ainda professor associado da ESPM São Paulo, além de membro do conselho diretor do Instituto Palavra Aberta e do Comitê Executivo da Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias da América Latina. Vamos então ao painel Sociedade da Informação e os Desafios da Desinformação. Agora, com vocês. Muito obrigado, meus conterrâneos. Eu prometo que não vou falar de Grêmio e Inter aqui, para evitar alguma dissensão adicional. E, por favor, Gandur, tenha bondade, o ministro está chegando aqui, ministro Luiz Fux, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas ao ministro, por favor. Muito agradecido por ter aberto a sua agenda extremamente apertada no meio da semana. Ministro, tenha bondade. Nós, por favor, Gandur, nós assistimos há pouco, 2 painéis que trataram profundamente das incríveis, extraordinárias oportunidades e possibilidades abertas pela tecnologia. Neste painel aqui, nós vamos tratar dos efeitos colaterais criados por essas novas plataformas digitais. Assim como abriu um mundo extraordinário, fantástico, e vem abrindo e abrirá ainda mais, nós também vimos entrar muitas moscas, como mencionou o Gordon Smith no painel anterior, por esta janela da tecnologia. Nós temos visto não só a desinformação se industrializar, ser instrumentalizada como um elemento de guerra, de belicismo ideológico, mas também o surgimento e a expansão das bolhas de opinião, as bolhas de ódio que levam à eclosão de movimentos na vida prática, de rancores, que tem gerado até um aumento no número de exilados, refugiados em vários países, em razão dessa difusão de desinformações, de ampliação da polarização, do extremismo via redes sociais. Um fenômeno que os americanos
não viram ainda e que nós estamos assistindo aqui é, por exemplo, a dimensão que o WhatsApp tomou na difusão de informações ou de desinformações no Brasil. E é um elemento muito novo para o mundo, porque, diferentemente de outras plataformas, não se consegue enxergar o que está acontecendo e em que dimensão aquilo está acontecendo. Então, é esse desafio que nós temos aqui hoje, 3 visões muito qualificadas, muito abalizadas, e que nós passaremos a ouvir e ter uma breve interação com eles ao final. De início, eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux, que tem sido um campeão da causa, até recentemente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um campeão da causa do combate à desinformação. Ministro, por favor. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de saudar, primeiramente, nosso convidado do exterior, sociólogo, especialista em ciência da comunicação, professor Dominique Volton. Grande prazer recebê-lo. Queria também saudar nosso palestrante, Ricardo Gandu, diretor executivo do jornalismo da CBN, nosso mediador, Marcelo Resch, presidente da Associação Nacional dos Jornais NJ e vice-presidente da World Editors Forum. Queria agradecer a presença dos senhores, agradecer o convite que me foi formulado por todas as entidades que estão envolvidas nesse tema e relembrar para os senhores um fato notório que ocorreu no território do Rio de Janeiro. Ainda no período de luto da família de Marielle Franco, que era uma vereadora que se destacava no universo feminino, massificou-se e generalizou-se, viralizou uma notícia de que ela fora casada com Marcinho VP, um dos maiores homicidas e sequestradores do Rio de Janeiro. A grande sorte é que também a verdade se viraliza. E, ato contínuo, viralizou essa notícia de que ela nunca fora casada com ninguém, tanto mais com um sequestrador e um homicida. Essa é uma fake news, que, se estivesse num período eleitoral, certamente violaria a igualdade de chances dela conquanto candidata. Mas há determinadas notícias que são enganosas, mas que não têm, no meu modo de ver, e dentro do meu combate específico eleitoral, não tem influência no eleitoral. Por exemplo, nós participamos, semana passada, de um debate com alto escalão do New York Times, que estiveram aqui, em Brasília, e eles deram como exemplo o fato de que Donald Trump fizera circular a notícia de que o Papa Francisco apoiava a sua candidatura. Mercê de risível a informação, menor influência no âmbito eleitoral, até porque a própria Hillary Clinton poderia ter dito que o Papa também apoiava ela. Agora, a notícia de que, através de uma rede de pizzarias, a Hillary Clinton controlava uma rede de pedofilia, aí já é uma fake news que visa a influir negativamente na candidatura alheia. Aqui no Brasil, surge uma notícia de que um candidato, no afã de erradicar a miséria humana, pretendia esterilizar toda a população masculina e feminina. Aí, realmente, apesar também de ser um absurdo, é uma notícia de candidato contra candidato que acaba gerando uma influência negativa no prélio eleitoral. Então, para nós, na categorização de uma fake news, observado que no Brasil, à semelhança de todos os países democráticos, a liberdade de expressão tem uma posição preferencial, o que se denomina no mundo inteiro de preferred position, ou seja, na linha limítrofe vence a liberdade de expressão. Então, para nós, as fake news são aquelas notícias notoriamente enganosas, fraudulentas,
que causam um dano irreparável à candidatura alheia. Porque numa democracia que é exercida pelo povo, é um governo do povo, pelo povo e para o povo, é importante que haja uma lisura informacional para que o cidadão conheça das aptidões daquele que vai representá-lo no parlamento. E uma fake news pode criar uma poluição informacional capaz de gerar no eleitor uma dúvida e colocá-lo numa posição em que ele não vai indicar aquele que realmente ele pretendia fazê-lo no prélio eleitoral. Por essa razão é que nós hoje vivemos um período filosófico no direito diferente. Nós já vivemos uma época em que o direito era informado por princípios naturais, era o justnaturalismo, algo que todo mundo sabia, informado até mesmo por, digamos assim, soluções de além. Tanto que no Vaticano, no Museu do Vaticano, há um afresco em que, sob o título de justiça, Platão aponta para o céu e Aristóteles para a terra. Hoje nós vivemos uma era de uma outra pré-compreensão do direito, que é o pós-positivismo, que tem valores morais, razões públicas, e são princípios que necessitam ser aferidos no momento da solução dos casos concretos previstos numa legislação infraconstitucional. Eu diria ao senhor o seguinte: a Constituição Federal Brasileira, em nome de Deus, promete uma sociedade justa, solidária, com a erradicação de desigualdades, baseada na segurança, nos direitos de propriedade, na segurança, etc., e afirma que um dos principais fundamentos e princípios axiológicos é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não se pode decidir uma causa de natureza pessoal sem perpassar pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Um dos princípios cardeais da democracia e das eleições é o princípio da moralidade. E essa informação fraudulenta viola não só o princípio da moralidade nas eleições, como também o princípio da igualdade de chances. Imaginem os senhores que são da área de comunicação, na qual os candidatos expõem as suas ideias nos debates, nas propagandas, se eles tiverem de se preocupar, no momento do debate, de ficar se defendendo sobre fake news. Eles vão perder o tempo que eles têm para difusão do seu programa, defendendo-se daquelas notícias maliciosas que são veiculadas no afã de derreter uma candidatura. Então, as fake news, quer dizer, elas violam, além do princípio da moralidade, do princípio democrático, de violar a própria soberania popular, ela também atinge o princípio da verdade real, e o princípio do retrocesso em matéria eleitoral, porque fake news surgem no momento da propaganda. A propaganda eleitoral, ela é exatamente propiciada para que as virtudes de um candidato sejam expostas, e não a ira. Ora, se nesse momento se invade esse campo de comunicação onde há a liberdade de expressão com propagandas enganosas, desvirtua-se completamente o próprio sistema liberal desse segmento do direito eleitoral. Os senhores sabem que no campo do direito público, que é diferente do direito privado, só se pode fazer aquilo que a lei autoriza, salvo o permitido na lei. No campo do direito privado é possível fazer tudo, salvo o proibido na lei. No campo do direito eleitoral, em matéria de propaganda, é para fazer tudo, em nome da liberdade de expressão, salvo o proibido na lei. E o proibido na lei é a propaganda fraudulenta, é a propaganda enganosa, é aquela propaganda que incide em sanções cíveis, sanções penais.
Há algumas observações sobre o fato de que o judiciário eleitoral estaria controlando o conteúdo, mas o judiciário controla conteúdo eleitoral diuturnamente, porque tem duas balizas. Em primeiro lugar, o homem público pode sofrer críticas severas contra a sua performance política, contra a sua pessoa também. Ele pode, o Superior Eleitoral tem admitido que não é propaganda fraudulenta a crítica pública aos homens públicos. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu a constitucionalidade de uma lei que previa, inclusive, a possibilidade de caricaturas pelos meios de comunicação, até mesmo a degradação, que foi algo que chamou a atenção. Como é que se pode permitir considerar constitucional a degradação? Permite-se a degradação do candidato que se autodegrada. Então, se a imprensa, em geral, ela publica que determinado cidadão está sendo investigado na Operação Lava Jato, e ele está sendo investigado na Operação Lava Jato, essa não é uma degradação promovida, provocada pela imprensa. É uma degradação que é decorrente da própria postura desse homem público que se autodegradou, e a imprensa profissional tem a obrigação de noticiar. Aliás, houve um fato interessante, porque nesse julgamento chegou a se afirmar: se o homem público não quer críticas, tem que ficar em casa. Não pode ser um homem público. Pois bem, então, nós temos uma principiologia constitucional que, através dela, veda-se as fake news. E temos também regras no direito eleitoral que vedam essa propaganda em que o candidato, ao invés de revelar as suas aptidões, ele procura destruir a imagem do candidato. Durante essa campanha muito antecedente, nós sofremos algumas críticas sob o ângulo de que é absolutamente impossível, isso não se consegue. Como é que se vai punir uma fake news? Então, eu diria aos presentes que o direito brasileiro ele tem uma regra que ela é salutar, mas tem um efeito deletério, que eu até conversava recentemente com o amigo Toné agora sobre números. Nós temos uma regra constitucional que afirma que nenhuma lesão ou ameaça à lesão pode escapar à apreciação da justiça. E isso corresponde à regra que todo direito que a pessoa acha que tem corresponde a uma ação judicial. Qual é o efeito deletério? O efeito deletério se revela em números. A Suprema Corte americana ela tem 70 processos para julgar. O Supremo Tribunal Federal tem 70 mil. Veja a diferença. No Congresso Internacional, inclusive, nós estávamos sentados, numa reunião de cortes internacionais, principalmente anglo-saxônicas e alemãs, e aí noticiou-se esse número. O Supremo Tribunal Federal tem 70 mil, a Suprema Corte Americana é 70. O terceiro Senado alemão, que é o STJ, tem 3 mil, e o STJ brasileiro tem 263 mil. E aí, então, houve uma onda, um barulho na plateia daqueles intelectuais criticando a má tradução de um evento daquela eminência. E eu tive que ir em defesa da tradutora e dizer: eu pertenci ao STJ e pertenço ao Supremo, e ela está certa em relação ao acervo. Por quê? Porque nessas cortes, quando há um desacordo moral razoável na sociedade, eles entendem que não é hora de julgar, não julgam. Só que no Brasil, o judiciário, uma vez provocado, tem de julgar. Então, judicializou, o Supremo tem que dar. Ele tem de decidir, ainda que seja decidindo e não decidir. Por exemplo, elegeram para a Comissão de Direitos Humanos um homem homofóbico. E aí, então, entraram com mandado de segurança e, evidentemente, a imprensa queria saber: ministro, o senhor vai tirar eles de lá? Eu falei: eu não botei. Quem tem que tirar foi quem colocou. Isso é um ato do parlamento. Então, são judicializadas questões. Hoje, quando se fala de judicialização da política, ativismo judiciário, invasão à esfera de separação de poderes,
todas essas afirmações, elas partem de uma premissa equivocada. O judiciário só age quando é provocado. Se não provocar, o judiciário não vai invadir esfera de poder nenhum. A função judicial é uma função inerte que precisa ser provocada. Mas a solução legal contra as fake news, há soluções legais e há soluções que foram imaginadas por uma frente cidadã e que deu certo. Aqueles que pregavam o desânimo e o desalento, hoje se deparam com a eficiência das medidas que nós adotamos, principalmente por força do nosso primeiro parceiro, que foi e é o jornalismo profissional brasileiro. É a fonte primária. Pois bem, nós temos sanção civil para fake news, que são dano moral, responsabilidade civil, sanção penal, todos os crimes contra a honra são replicados no Código Eleitoral. Calúnia eleitoral, injúria eleitoral, difamação eleitoral, e há, inclusive, um crime genérico de utilização de propaganda fraudulenta de notório conhecimento. Com relação à tutela no campo eleitoral em si, nós temos direito de resposta, que tem muita eficiência, como teve no caso de Marielle. Nós temos multas, temos até cassação de diplomas, e nós temos uma previsão muito expressa no artigo 222 do Código Eleitoral, no sentido de que, se houver a comprovação de que uma candidatura ela se calcou preponderantemente em fake news, essa candidatura pode ser anulada. Quem tiver curiosidade, consulte o artigo 222 do Código Eleitoral. Com relação às medidas que nós do TSE tomamos e que foram muito bem idealizadas e efetivamente realizadas. Como dizia, a nossa fonte primária foi e é a imprensa profissional brasileira. Há sempre um espaço na imprensa que hoje é noticiosa e investigativa de aferição da verossimilhança daquela fake news. Os jornais têm espaço, por exemplo, o Globo tem um espaço. É isso mesmo? E aí é a primeira visão que nós vamos ter sobre se efetivamente há fake news. E isso se combina com o segundo parceiro, que é a sociedade. Porque a sociedade tem de se conscientizar de que ela primeiro deve checar a fundo, para depois compartilhar a notícia. Muito embora o ser humano prefira acreditar naquilo que é falso do que no verdadeiro. Isso a psicologia explica em todas as suas obras elementares. Então, a imprensa oficial, junto com a sociedade, nos propiciou lançar uma campanha educativa, exatamente para demonstrar que a viralização sem checagem, o compartilhamento sem checagem, pode iludir profundamente a vontade do eleitor. E nós podemos não ter aquilo que nós tanto desejamos nessas eleições, que é uma revolução ética, através do voto consciente, que só pode sê-lo através, exatamente, da lisura informacional que não combina com fake news. Em terceiro lugar, voluntariamente, todas as empresas de rádio, televisão, imprensa escrita e falada, assinaram um protocolo com o TSE no auxílio do combate às fake news. Num passo mais adiante, todos os partidos políticos, não todos, alguns que não assinaram já estão na alça de mira, porque não assinaram é porque querem ter um bill de indeniidade para poder trafegar livremente, não só nos mares, mas também na internet. E esses já estão, nós temos os olhos atentos a esses partidos. Todos os partidos, à exceção de alguns. Todas as empresas de marketing, porque os profissionais de marketing se sentiram com muito menos valia depois da última eleição, sob a alegação de que eles foram artificiosos. Eles criaram situações artificiais para prejudicar e
acabaram efetivamente, sem nominar, derretendo rapidamente uma candidatura. Então, eles fizeram questão de restaurar a autoridade, a legitimidade da profissão deles e firmaram esse compromisso. Tão importante quanto as plataformas digitais, Google e Facebook firmaram esse convênio, se comprometendo a remover imediatamente conteúdos de fake news noticiados pela Justiça Eleitoral, afora a voluntariedade das empresas de fact-checking. Claro, toda norma tem sanção, senão é um mero conselho, uma vera divagação acadêmica. Então, a tudo isso, nós fizemos acoplar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, porque se há necessidade de promover a ação, o Judiciário não age de ofício, precisa de um agente provocador, que é o MP Federal, e precisa de uma investigação, que é a Polícia Federal. Com relação a isso, eu só queria citar dois aspectos interessantes que eu pude, nessas pesquisas paralelas, verificar. Fizemos uma parceria com o FBI, mas a liberdade de expressão tem uma posição tão preferencial no sistema americano, por força de emenda constitucional, que eles quase que se insultaram quando nós perguntamos se eles retiravam o conteúdo. Eles disseram que no país deles não há a menor possibilidade, que eles indicam a autoria, mas indicam o fato, mas eles não retiram o conteúdo. E esse o segundo aspecto que me chamou muita atenção, que eu tive que me dedicar a esse estudo, porque dois pilares fundamentais da minha campanha, que, graças ao bom Deus, eu consegui cumprir, foi o combate aos infratores da lei da ficha limpa e as fake news, além dos projetos culturais que fizemos. Pois bem, e nesses estudos, eu assisti um documentário magnífico de Noam Chomsky sobre a mídia na era da pós-verdade, onde ele manifesta uma profunda preocupação que o jornalismo profissional deve ter em relação a essas viralizações deletérias das redes sociais. Diz ele, nesse documentário, que o jornalista profissional ele se informa, estrutura a notícia, seja boa ou má, ele difunde. Mas as redes sociais conseguem repassar uma notícia para milhões de pessoas em segundos, e que isso deve ser uma preocupação do jornalismo. E eu entendo, eu entendi a preocupação dele, e acho que o título do documentário é que está errado. A mídia na era da pós-verdade. Porque pós-verdade, senhores, é um nome muito bonito, mas depois da verdade o que vem é a mentira. Então, é a mídia na era da mentira, porque pós-verdade é mentira. E o direito, ele não convive com a mentira. O direito convive com a verdade e com a justiça. Há um autor que estudou a vida inteira esses valores: verdade, verossimilhança e justiça. E ele foi enfático no sentido de que o juiz trabalha com a verdade suficiente que está no processo. Ele não pode ser juiz e testemunha ao mesmo tempo. Ele tem que se basear no que está no processo. Então, dizia ele, o maior valor importante, além da verdade, é a justiça. E ele escreveu sobre justiça a vida toda. Ele escreveu O Império da Justiça, O Sonho da Justiça, A Ilusão da Justiça, e terminou a sua vida, no caso, a sua vida, lavrando a obra. O que é justiça? E ele dizia, o importante não é saber o conceito. Hans Kelsen, é não parar de perguntar. Porque a justiça, sem dúvida alguma, é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. E se nós, pelo menos, não sabemos conceituar precisamente o que é justiça, nós realmente não devemos parar de perguntar, porque por esse valor morreu na cruz o Senhor das ideias e das palavras. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, ministro Fux. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra direto para o diretor da CBN, Ricardo Gandur, fazer a sua apresentação.
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. É uma responsabilidade muito grande estar aqui no recheio do sanduíche entre o ministro Luiz Fux e o professor Dominique Volton. Por isso, vou me fazer o mais breve possível para que todos nós possamos ouvir o professor, que tanto tem contribuído aí para o debate da comunicação global na sociedade contemporânea. Eu queria iniciar saudando aqui a iniciativa da ABERT, de um evento tão bem organizado e de amplitude tão representativa nessa manhã aqui em Brasília, saudar a todos, cumprimentar o ministro, os radiodifusores presentes, as redes presentes. Eu ia iniciar, tinha me preparado para iniciar, sublinhando a importância da radiodifusão no combate à desinformação, né? Mas eu faço isso daqui a pouquinho e vou me permitir começar invertendo aqui, pegando um gancho da interessante explanação que o ministro Luiz Fux fez e relembrou muitos conceitos ligados à fake news. Todos nós sabemos que a fake news não é a notícia falsa, ela não é propriamente um erro ou um descuido. Ela é algo construído com o firme propósito de confundir, não é? Com o firme propósito de desinformar. A questão, ministro, se o senhor me permite, aí, especialmente nesse período eleitoral que nós estamos, é quando um atingido, ou um político, um governante, ou mesmo um empresário, ou qualquer cidadão, qualquer sociedade, qualquer instituição, estabelece também, por vontade própria, uma confusão entre fake news e uma notícia que lhe incomoda ou que lhe é complicada. Todos nós sabemos que notícia quase sempre é aquilo que alguém não gostaria que fosse publicado. Veja, esse aspecto, ele coloca uma pitada a mais de complexidade no ambiente informativo. E é dessa complexidade que nós, jornalistas, editores, radiodifusores, seja uma rádio all news, seja uma emissora all news, uma emissora de musical e entretenimento, que tem também informação em sua programação, nós convivemos com isso cotidianamente. Eu estou convencido que só o jornalismo profissional, com o seu método e com o seu poder de alimentar a dúvida, que é disso que se trata cotidianamente, não é? Poderá acolher isso e fazer disso uma oportunidade para esclarecer a sociedade. O jornalismo, muito já se tentou definir o que é jornalismo, né? Eu gosto muito da frase do veterano repórter do caso Watergate americano, o Carl Bernstein, que ele uma vez escreveu o seguinte: jornalismo é a permanente busca da melhor versão possível da verdade. Eu gosto dessa frase porque ela é permanente, é uma busca, talvez inatingível, mas uma permanente busca da melhor versão possível. E o jornalismo é isso, é uma eterna jornada, não tem destino. Nós estamos sempre acrescentando, corrigindo erros, e aí vem a questão da responsabilidade, né? Nós, da imprensa profissional, se ao mesmo tempo, tenho convicção, nós temos o melhor antídoto para a desinformação, também temos que desenvolver a maior responsabilidade. Responsabilidade em corrigir nossos erros, com rapidez, precisão, em acolher todas as vozes, em dar voz a todos os lados, ao maior número de lados possível, mas sempre com a consciência de que isso é talvez permanentemente imperfeito ou permanentemente em construção. E aí eu queria ter a ousadia aqui de até entrar num campo que temos aqui ao lado, daqui em minutos, nos brindará com a sua palavra, um campo do professor Dominique Volton, falar um pouco do momento por que passa a sociedade mundial, e não só na brasileira, a gente tem acompanhado isso no mundo todo, em relação ao meio à forma de relação com a informação. Não há dúvida nenhuma de que a revolução digital
introduziu o fator pressa na sociedade. As pessoas hoje têm pressa, né? Querem atalhos, querem resolver rápido, num toque, num clique, enfim. É uma sociedade apressada. É uma sociedade também muito individualista. Muito já se escreveu sobre como que os meios digitais reforçaram nos indivíduos o seu poder individual. Isso também tem um lado maravilhoso, né? A expressão própria, o espaço dado a comunidades, minorias que antes não tinham voz, mas, ao mesmo tempo, vem essa outra faceta complicada da pressa e da necessidade de legitimar o que pensa, né? E todos nós sabemos que a apuração jornalística, às vezes, leva tempo, né? Muitas vezes você leva um tempo e você publica uma primeira matéria, um primeiro áudio, um primeiro vídeo, que é o melhor retrato possível daquele momento, e você está em busca e vai e acolhe, e é irresistível eu fazer esse paralelo do tempo jornalístico com o tempo da democracia, né? A democracia, ainda acreditamos que é o melhor sistema já inventado para a organização das sociedades, embora imperfeito, mas não há outro melhor. Ela também, às vezes, é lenta. Requer equilíbrio entre os poderes, requer tempo para análise, tempo para elucidação e tempo para mediação. E aí surge uma palavra que eu acho que une o jornalismo e a democracia, a mediação. O poder mediador do jornalismo, acho que nós, jornalistas, editores, radiodifusores, não podemos abrir mão. A sociedade tem pressa para resolver, pressa para decidir, pressa para julgar, muitas vezes. Isso poderá nos levar a soluções que sejam complicadas para todos nós, né? A pressa pode nos levar a injustiças, né? E isso é um fator, é um ponto de tangência. Essa pressa para ter certezas, né? É disso que o jornalismo tem que cuidar com responsabilidade. Então, eu nessa manhã, em que eu gostaria de sublinhar e realmente reforçar a importância da radiodifusão no combate à desinformação, me permito aqui falar especialmente do rádio, com a sua capilaridade, e do jornalismo regional, né? Do jornalismo regional capaz de mostrar as nuances locais, os problemas das comunidades, desse país imenso, como o ministro salientou, um dos maiores do mundo. Mas essa consideração, senhores e senhoras, eu queria, nessa manhã, como colegas aqui, fazer um reforço dessa atitude. O jornalismo é uma fusão de um tripé, uma atitude, um método e uma narrativa. A atitude é o ponto central da definição jornalística. A coragem de mostrar todos os lados, a coragem de acolher, a coragem de publicar. Nós estamos num momento em que essa atitude jornalística nunca precisou de tanto reforço, de tanta recarga, né? Recarga dessa atitude, dessa postura, para combater essa pressa que a sociedade vive, essa pressa que pode nos levar a atalhos complicados. Eu tenho convicção do papel da radiodifusão nesse ambiente. Muito já se falou aqui essa manhã sobre como que a radiodifusão está ativa, está vital, e nós temos testemunhado isso por todo o país, né? A radiodifusão é companheira, é gratuita, é acessível, é envolvente, é interessante e é muito importante como elemento de união nacional e também de coesão desse debate público, dessa sociedade ainda em construção, especialmente no Brasil. Eu queria finalizar contando uma pequena história. Dia 1º de fevereiro de 1974, um cidadão, lá na Praça das Bandeiras, em São Paulo,
pegou uma ficha telefônica da Telesp e ligou para uma rádio, que eu não me lembro agora se era Jovem Pan ou Eldorado, e disse assim, olha, tem um prédio pegando fogo aqui. E isso fez com que o início do combate ao incêndio do edifício Joelma fosse adiantado em alguns minutos. Bom, esse cidadão, ele fez um tweet, né? Ele postou numa rede social, usando a tecnologia da época, o que mostra que é a atitude humana que influencia, não importa a tecnologia existente, né? Esse sujeito, ao usar aquela ficha enferrujada da Telesp, ainda tem algumas guardadas, usou da sua atitude para participar. O rádio, particularmente, sempre foi interativo, participativo em tempo real. E hoje nós vemos aqui o rádio e a TV usando a internet para reforçar a sua posição. Eu queria, então, só finalizar dizendo o seguinte, a sociedade, sim, tem pressa, mas eu tenho a convicção que só o jornalismo e a democracia nos salvarão. Não por acaso, são duas instituições ameaçadas pelo mundo todo. Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos. Quase inacreditável, né? Quase inacreditável. A imprensa colocada como inimiga do povo, quando somos exatamente o contrário, com todas as nossas imperfeições, mas também com a nossa responsabilidade sempre crescente. Muito obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado, Gandur. Eu agradeço muito as palavras e passo imediatamente a apresentação do professor Dominique Volton. Por favor, professor. O professor vai falar em francês, portanto, como eu não entendo francês como deveria, eu tenho que recorrer, então, aqui aos fones. Excusez-moi, je parlerai en français. Pour une raison simple, nous pouvons tous parler en anglais pour la vie quotidienne, les échanges simples, mais dès qu'on arrive aux choses essentielles, la politique, l'anthropologie, la philosophie, les mots sont des concepts. Et les mots sont des concepts qui appartiennent aux langues. Donc, oui à l'anglais, mais dès qu'il s'agit de questions sérieuses, il faut admettre le prix de la traduction. D'ailleurs, si on voulait une mondialisation heureuse, respectueuse de la diversité culturelle, la première industrie de la mondialisation devrait être la traduction et l'interprétation. Mais hélas, pour le moment, nous sommes dans un moment de rationalisation de la mondialisation et on pense que tout peut se faire dans une seule langue. C'est une erreur. Et d'ailleurs, les langues latines, c'est les langues issues du latin ou les langues romanes. Je le rappelle parce que je fais beaucoup de recherches sur ces langues-là. Les deux plus grandes langues du monde, c'est l'indien et le chinois, 1,3 milliard de locuteurs. Mais après, le groupe des langues latines, c'est italien, espagnol, portugais, français, roumain, nous sommes 1 milliard de locuteurs. 1 milliard de locuteurs, dont 500 millions en Amérique latine. Donc l'Amérique latine est un fantastique réservoir de diversité culturelle par rapport à la mondialisation. Oui, il faut toujours une petite langue dominante, mais pour l'essentiel, la politique, la religion, la culture, il faut préserver fondamentalement la diversité linguistique. C'est pourquoi je parlerai en français. Merci pour la traduction. Et je rappellerai que dans les grands événements internationaux, il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1948, 46 et 48, mais il y a surtout un acte complètement passé inaperçu, et on va revenir à l'information, qui est la signature à l'UNESCO en 2005 d'un texte magnifique qui n'est respecté par aucun pays dans le monde, mais dont le principe juridique normatif est posé, c'est-à-dire les philosophies, les langues, les cultures, les religions sont toutes égales, et le principe de la communauté internationale, c'est de respecter la diversité culturelle. Ce texte qui a été signé par tous les États, un État a voté contre, les États-Unis, parce que naturellement, si on pose le principe de la diversité culturelle,
c'est la question des industries culturelles qui est posée. Donc les Américains ne veulent pas. Et 4 pays se sont abstenus. Et c'est pour dire que les batailles de la diversité culturelle, dont je vais beaucoup parler ici, sont pour moi les batailles essentielles de l'avenir. Donc oui à l'anglais comme langue commune, non à l'anglais quand il s'agit de choses sérieuses. Il faut favoriser les interprètes et traducteurs. De même qu'il faut favoriser les documentalistes et les archivistes, c'est-à-dire tous les métiers qui connaissent la profondeur des mots, la complexité des mots, parce que c'est par les mots qu'on fait la guerre. C'est important de le dire devant des journalistes, parce que c'est vous qui fabriquez les mots. Je reviens au sujet. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis toujours très content de venir en Amérique latine, surtout au Brésil, parce que vous êtes un des pays les plus fous. Et c'est très bien comme ça. Intelligent, compliqué, inégalitaire. Mais je me souviens que j'avais suivi la première élection présidentielle libre après le coup d'État de 1964, l'élection de 1985, où quand même, après des années sans démocratie, les 2 candidats à la sortie, c'était Collor et Lula. C'est-à-dire que l'intelligence politique d'un pays qui n'avait pas d'éducation politique avait retrouvé évidemment l'antagonisme fondamental. Bref, j'aime bien le Brésil, j'adore le portugais et dans le dernier travail que j'ai fait avec le pape, je lui ai dit que j'apprendrais le portugais, mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas le temps. Donc, merci de l'invitation. Je travaille depuis plus de 30 ans sur la question politique de la liberté d'information et des rapports entre la liberté et la communication, sur la communication politique, sur la mondialisation de l'information. Et je peux dire que si aujourd'hui nous parlons de la société de l'information, c'est parce que nous sommes obligés de réaliser que nous avons été extrêmement naïfs, totalement naïfs avec le changement technique. Depuis 30 ans, nous avons cru que Internet et les réseaux allaient résoudre des problèmes politiques énormes de liberté de communication. Et nous sommes bien obligés aujourd'hui de constater que ce progrès technique formidable que représentent Internet et les réseaux n'est pas forcément très utile pour préserver la liberté de la presse, préserver la liberté d'information, et que les meilleurs alliés techniques peuvent devenir des adversaires politiques. Et c'est pour ça que depuis 30 ans que j'écris sur la communication, beaucoup de mes livres ont été traduits en portugais ou en brésilien, je m'intéresse non pas à la communication technique, mais à la communication humaine. La communication technique, elle est toujours efficace. La communication humaine, elle est toujours inefficace. Mais ce sont les hommes qui font la paix et la guerre. Et donc, par conséquent, le problème, ce n'est pas d'améliorer la communication technique, mais c'est surtout de penser la communication humaine. Et de ce point de vue-là, si demain, dans le monde, comme disent les GAFA, il y avait 7,5 milliards d'internautes, ce n'est pas parce qu'il y aurait 7,5 milliards d'internautes, c'est-à-dire la population du monde, qu'il y aurait davantage de paix. La question centrale, c'est pourquoi les hommes aiment se tuer, se dominer. Et les techniques servent aussi bien dans la liberté, dans la lutte pour la démocratie, Internet, que ça ne sert pour la spéculation, pour le trafic de drogue, etc., etc. Donc, aussi prodigieux que soit le progrès technique, ce n'est pas lui qui améliorera l'information, la liberté d'information et la liberté de la communication. Et ça, c'est une bataille théorique que je mène depuis 30 ans. On m'a souvent traité de conservateur parce que je n'étais pas dans l'adoration d'Internet. Je crois que 30 ans après, j'ai plutôt raison. La deuxième ligne de force de mes travaux, c'est de dire qu'il n'y a pas de communication sans information. L'information est à la base de tout, et notamment la presse. Mais ça peut être aussi l'information de la connaissance de l'université. Mais le plus compliqué, ce n'est jamais l'information, c'est toujours la communication. Et la communication à tort est un mot qui est détesté, alors que la question de la communication, c'est la question de la relation. L'information, c'est le message, la communication, c'est la relation. Et tout le problème, on le voit très bien dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle, tout le problème, c'est d'être compris. Aujourd'hui, où il y a saturation d'informations, il ne suffit plus d'informer pour communiquer. Et la question théorique et politique qui m'intéresse le plus dans la mondialisation, c'est de réfléchir
et de revaloriser le concept de communication. Tout le monde essaye de communiquer, tout le monde échoue dans la communication humaine. La communication technique est plus efficace, mais c'est une illusion. C'est pour ça que si on veut sauver la liberté d'information, alors il faut penser simultanément la théorie de la communication. Et la théorie de la communication, c'est la relation. La relation, c'est l'altérité. C'est-à-dire celui à qui je parle et qui ne comprend pas ce que je lui dis, et qui n'est pas intéressé par ce que je dis, et qui s'en fiche de ce que je lui dis. Et même lui, quand il me parle, je m'en fiche aussi. Là, voilà la loi de la communication. Tout le monde parle. Comme je dis, si tout le monde s'exprime, et tout le monde aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, mais personne n'écoute. C'est les solitudes interactives. Et c'est l'échec de la démocratie. Et les GAFA nous présentent les réseaux comme étant l'avenir de l'humanité. Non. L'avenir de l'humanité, ce n'est pas d'être avec des trucs. L'avenir de l'humanité, c'est de parler, de disputer, de se discuter, de se rencontrer, de ne pas faire de la communauté, mais faire de la société. Et l'enjeu politique mondial, peut-être, d'Internet et des réseaux et de l'information, c'est de rester, ce que vous avez très bien dit les deux, c'est de rester au niveau de l'universel, c'est-à-dire de ce qui fonde une société et non pas une communauté. La différence entre communauté et société, elle est radicale. La communauté, c'est tous ceux qui ont des points communs. La société, c'est tous ceux qui ont des points communs, plus tous ceux qui n'ont pas de points communs. Et vous qui avez une devise qui vient d'Auguste Comte, le philosophe français, eh bien sûr que le génie, ce n'est pas la communauté. Le génie, c'est la société. Et c'est beaucoup plus difficile de faire une société en paix que de faire une communauté en paix. Le génie d'Internet et des réseaux, c'est de faire des communautés. Le génie de la presse écrite, de la radio, de la télévision, c'est de gérer la société, c'est-à-dire l'altérité. J'y reviendrai. Je ferme les parenthèses. Je vais essayer d'être court. 3 choses. Les faits, les changements et les remèdes. Les faits, en gros, l'immense déception vis-à-vis des promesses des nouvelles technologies. Il n'y a jamais eu autant d'informations, il n'y a jamais eu autant de techniques, il n'y a jamais eu autant de rumeurs, il n'y a jamais eu autant de fausses nouvelles, il n'y a jamais eu autant de si peu de diversité dans l'information. Donc ce que nous avons tous cru pendant 150 ans, que plus il y aurait d'informations, plus il y aurait de techniques, plus il y aurait de diversité et de vérité, l'homme ment très bien avec les réseaux et avec Internet. La démocratie, hélas, n'est pas au bout des réseaux. Elle est au bout de la volonté politique. Deuxièmement, les réseaux sociaux ont été un contre-pouvoir très utile. Il reste un contre-pouvoir pour les médias, à condition que les médias ne soient pas comme ça, devant les réseaux sociaux, à croire que les réseaux sociaux, c'est la vérité. L'expression n'est pas la vérité. L'expression n'est pas la vérité. La vérité, c'est un long travail contradictoire avec les journalistes, avec les professionnels, avec les peuples. Donc, les réseaux sociaux, oui, c'est l'avantage de l'expression, mais c'est le terrible contre-pouvoir qui risque de devenir la tyrannie de l'expression. Et aujourd'hui, vous regardez dans toutes les démocraties, il n'y a pas un journal télévisé, pas un journal de radio, pas un article de presse écrite qui, tous les matins, laisse beaucoup de place au réseau. Comme si la vérité de l'information, elle était finalement non pas dans le travail des journalistes, de la presse écrite, de la radio, de la télévision, mais dans l'expression des réseaux. S'exprimer, ce n'est pas faire le métier de l'information. S'exprimer, c'est la liberté de l'opinion publique. Mais la liberté de l'opinion publique, ce n'est pas l'information. On peut critiquer le travail des journalistes, bien sûr. On peut critiquer le travail des politiques, bien sûr. On peut critiquer le travail de tout le monde. Mais au bout d'un moment, cette tyrannie de l'expression fait que plus personne n'ose dire quelque chose, puisque le plus grand nombre de gens pensent et s'expriment. L'expression n'est pas la communication. L'interaction technique n'est pas la communication. La communication, elle commence quand des hommes se parlent entre eux, des hommes et des femmes, et qu'ils se disputent, et qu'ils sont d'accord sur rien, et qu'ils font la politique. Donc ce progrès formidable de l'interactivité technique, il peut devenir le pire des poisons pour l'information. Et je n'arrête pas de dire aux journalistes dans le monde entier,
Arrêtez d'être admiratifs comme ça devant les réseaux. Arrêtez de... C'est beaucoup plus dur de faire de l'information dans la presse écrite, dans la radio, dans la télévision, que d'être dans les réseaux. Mais dans le monde entier, les journalistes sont des complexes. Ils disent « Ah, la vérité va sortir des réseaux ». Les réseaux, c'est autant la manipulation, c'est autant l'erreur. Oui, c'est un contre-pouvoir, à condition que le pouvoir reste à l'information. Quatrième fait, informer n'est pas communiquer. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup plus qu'il y a 50 ans, pas plus de communication. Les hommes ne se comprennent pas mieux. Donc le problème du récepteur devient un problème très compliqué. Il ne suffit pas de dire des choses pour que les gens acceptent. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a dit tout à l'heure très justement, le journaliste est toujours celui qui dit quelque chose qui dérange. Et d'ailleurs, je peux dire une phrase provocatrice, la principale menace pour la liberté de l'information, c'est le citoyen. Parce que vous et moi, on refuse une information qui ne conforte pas nos choix idéologiques, politiques et religieux. Donc la principale menace pour la liberté de l'information, c'est vous et moi. Parce qu'une information tous les jours, elle est contradictoire avec nos valeurs. Et c'est pour ça que ce métier du journaliste est si fondamental, parce que tous les jours, il dit des choses qu'on ne veut pas entendre. Troisième fait, dans le triangle entre l'information, la technique et l'économie, c'est un triangle fragile depuis 150 ans. Ce triangle aujourd'hui est totalement déséquilibré parce que la technique et l'économie ont gagné. Je prends l'exemple des GAFA. Et l'information est beaucoup plus faible. Ou plutôt, on ne pense qu'il ne pourra y avoir d'information que par les techniques. Et c'est pour ça que, vous l'avez très bien dit, monsieur le journaliste, faire une enquête, ça prend du temps, et on n'a plus le temps. Les journalistes ne font plus le tour du monde, ils font simplement le tour de leur ordinateur. Parce qu'on leur dit que ça coûte trop cher de faire une enquête. Et dans la folie de la vitesse de la concurrence, plus personne ne va voir la réalité. Parce que la réalité, ça prend du temps. Et c'est pour ça que la victoire de la technique risque d'avoir un effet complètement pervers sur la production de l'information, parce que les journalistes n'ont plus les moyens de faire des enquêtes. Les patrons disent « trop long, trop long, trop long ». La concurrence est là. Et du coup, les journalistes restent la journée. Plus personne ne sort. Mais rassurez-vous, les professeurs, ça va être bientôt pareil, hein. On va recevoir toutes les connaissances par les satellites et on ne bougera plus. En fait, la liberté, elle commence par la liberté de mouvement, quand on peut se déplacer. Et dernier, fragilité des journalistes. C'est un fait qui s'impose. Les journalistes peuvent être détournés partout, par les réseaux, par l'expression, par les opinions, par les techniques, par le président des États-Unis qui s'autorise à dire que l'information, c'est l'opium du peuple, etc., etc. Les journalistes, c'est le maillon faible de la démocratie. Mais c'est le maillon indispensable et son travail ne sera pas meilleur, hélas, ni plus facile avec une technique qui va très vite. Parce que la technique, en allant très vite, réduit la dimension critique. Les changements, deuxième point. Les changements qui sont en cours. Premièrement, l'information politique, la nôtre, celle dont on parle aujourd'hui, est dévalorisée. L'abondance de l'information, on pensait que plus il y aurait d'informations, plus l'information serait légitime. Le vrai changement aujourd'hui, c'est que l'information politique est délégitimée. L'information devient une industrie. Et quand on parle des big data, on ne parle pas de la valeur de l'information au sens politique, culturel, on parle de la valeur économique. Donc pour l'instant, la presse, dans le monde entier, est en position complètement défensive pour défendre l'information politique qui est la condition de la démocratie. La deuxième chose, c'est que le récepteur, puisque informer n'est pas communiquer, le récepteur joue un rôle de plus en plus important et ce n'est pas forcément un progrès.
Parce que dans l'information, il y a l'offre et la demande. Le génie d'un journaliste, c'est qu'il dit des choses que l'on ne veut pas entendre. Et si jamais on donne trop la liberté d'expression, les citoyens diront « je veux bien entendre ça, mais je ne veux pas entendre ça ». Or, la nature même du métier de journaliste, c'est justement de dire des choses qui ne plaisent pas. Donc, dans le conflit offre-demande, qui est le conflit de toutes les industries culturelles, pour le livre, pour le théâtre, pour le cinéma, pour la littérature, dans le conflit entre offre et demande, le journaliste, il est du côté de l'offre. Et aujourd'hui, la logique d'expression fait monter la demande. Et la demande est toujours conformiste. L'innovation, elle est toujours du côté de l'offre. Et quand des patrons de presse disent « Oh, mais il faut satisfaire à ce que demande le public, niente, niente, niente ». Oui, il faut entendre ce que aime et ce que n'aime pas le public, bien sûr. Mais la grandeur d'un homme politique ou d'un journaliste, c'est de dire autre chose que ce que demandent les citoyens. Parce que si un homme politique, par exemple, ne fait que répondre à la demande, il n'y a pas de création politique. Si un journaliste ne fait que répondre à la demande, il n'y a pas d'information. Le dernier changement structurel, c'est que la mondialisation de l'information, telle qu'elle est faite aujourd'hui, est une mondialisation de l'information faite sur le modèle occidental, le nôtre, avec une certaine conception de l'universalité. Mais au fur et à mesure, la diversité culturelle fait des contradictions majeures sur le plan politique, sur le plan religieux. Vous, en Amérique latine, vous êtes à peu près protégés. Mais si vous êtes en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, vous voyez déjà les guerres de philosophie de l'information. Et le paradoxe, c'est que la philosophie de l'information occidentale est peut-être la plus universelle, mais elle est aujourd'hui fragile, critiquée, contestée. Donc la question de la diversité culturelle va devenir un obstacle à la liberté de l'information. Et nous n'avons jamais pensé à ce problème-là parce que dans la lutte contre le communisme et dans la bataille avant le communisme, la chose était simple. La liberté de l'information, c'était la démocratie, c'était l'universalité. Aujourd'hui, il faut gérer avec la diversité culturelle. Troisième chapitre, alors que faire? Que faire pour sauver la liberté d'information politique? Naturellement, il faut réglementer les GAFA. Naturellement, il faudra des lois pour Internet. Évidemment, la loi, c'est la démocratie. Et vous l'avez bien dit, monsieur. La loi, c'est la condamnation, c'est la condition de la démocratie. S'il n'y a pas de loi, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la tyrannie. Donc tous ceux qui disent « on ne peut pas réglementer Internet, on ne peut pas réglementer les GAFA, on ne peut pas réglementer les big data », c'est un mensonge. Si c'est ça, ça veut dire que l'économie, ça veut dire que la finance aura mangé l'économie qui aura mangé la politique. Alors la question de la liberté de l'information politique, c'est justement l'inverse. C'est de réhabiliter la politique contre la finance et contre l'économie. Et si nous ne gagnons pas ce renversement, alors c'est la finance qui dominera l'économie et qui dominera la politique. Et le changement technique et le progrès technique qui aurait dû améliorer la démocratie se retrouvera en fait être le meilleur allié de l'impérialisme économique. La perversion n'est jamais là où on l'attendait. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant que nous avons 30 ans de déception avec les nouvelles technologies. Parce que depuis 30 ans, on a cru que ça allait améliorer la démocratie. En Chine, il y a tous les internets qu'on veut. Il y a toutes les nouvelles technologies qu'on veut. Il n'y a pas la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit pendant 50 ans? On a dit, oui, le communisme chinois, il va y avoir de l'augmentation de la consommation, il va y avoir de la richesse chinoise, et au bout du capitalisme chinois, il y aura la démocratie. Niente, niente. Il y a le capitalisme chinois. Il n'y a pas un gramme de démocratie chinoise. Et il y a Internet. Et il y a les réseaux. Il n'y a pas de lien naturel, normatif, entre nouvelles technologies et démocratie. C'est pour ça qu'il faut réglementer, réfléchir. Deuxième chose fondamentale, et vous l'avez bien dit, messieurs, il y a un mensonge qui traîne dans le monde, qui est le mensonge suivant. La presse écrite, condamnée. La radio, condamnée. La télévision, condamnée. Il n'y a plus que Internet et les réseaux. C'est stupide.
Bien sûr que le livre n'est pas condamné. Bien sûr que le journal papier n'est pas condamné. Bien sûr que la radio n'est pas condamnée. Le premier média au monde, c'est la radio. Et la première technique de communication au monde, c'est le téléphone. Non pas pour gna, mais pour le téléphone, parce qu'on se parle au téléphone. Et la radio et le téléphone, ils ont cette qualité exceptionnelle de ce qui est au cœur de la communication humaine qui m'intéresse, c'est que c'est la voix humaine. Et d'ailleurs, au téléphone, 10 fois par jour, vous et moi, on dit aux personnes que l'on aime, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que le téléphone, ça sert un peu pour le business, mais ça sert surtout pour savoir les relations affectives. Donc la radio, c'est l'avenir. Le média le moins cher, la voix, le cœur de la communication, la confiance. On a confiance dans une voix. La télévision, parce que c'est l'égalité, parce que c'est le lien social, et Internet. Mais il n'y a pas d'idée de loi historique à la disparition de la radio et de la télévision. Troisième chose à faire, sauver l'information politique. Sortir l'information politique de l'idéologie technique. Accepter que l'information, ça coûte cher, et que si ça coûte cher, c'est un choix politique. Lutter contre cette espèce de tyrannie de l'expression. Arrêtez, vous l'avez dit, la folie de la vitesse, la folie de la concurrence. Ça prend du temps de faire de l'information. Et par la vitesse, je retrouve l'autre question, c'est d'apprendre à réfléchir sur la diversité culturelle. Aujourd'hui, ce sont les mêmes informations qui vont dans le monde entier. Mais si vous êtes aux Philippines, si vous êtes en Inde, si vous êtes en Amérique latine ou en Europe ou au Proche-Orient, vous n'avez pas la même vision du monde, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même philosophie du temps. Cette même information, elle n'a pas le même effet. Donc il va falloir que l'information tienne compte beaucoup plus de la diversité culturelle. Et pour moi, l'enjeu politique de la diversité culturelle, c'est l'enjeu le plus important pour la démocratie. Oui à notre conception occidentale de l'information, à condition de repenser les rapports entre information, diversité culturelle et universalité. Enfin, dernier chantier essentiel, défendre le métier indispensable intermédiaire de journaliste. Il n'y a pas de liberté d'information sans journaliste. Les citoyens ne seront jamais des journalistes. Ils peuvent être des contre-pouvoirs. Mais si on veut sauver l'information dans le monde, alors il faut des métiers de journalistes. Et les métiers de journalistes, on le voit très bien avec les dictatures et le travail que font Médecins du Monde et dans tous les continents, c'est un métier extrêmement fragile. Conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop long. Votre association professionnelle et toutes les associations professionnelles sont indispensables parce que c'est important que des journalistes, des patrons de presse, des ingénieurs, des politologues, des chercheurs se retrouvent parce que ça fait un peu de force. Donc, il faut absolument les congrès et les rencontres. 2, il faut sortir de l'idéologie technique et avoir confiance dans les hommes plutôt que dans les techniques. Réfléchir de nouveau au concept d'information. Valoriser le concept de communication. Supprimer la théorie de la transparence et la théorie de la vitesse. La dernière phrase que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que pour l'avenir du métier de journaliste dans le monde entier, finalement, c'est un défi politique et culturel. Le défi politique et culturel, dans un premier temps, c'est résister à l'idéologie technique. Résister à l'idéologie technique. C'est-à-dire dire aux ingénieurs, vous ne serez pas les journalistes de demain. Les GAFA ne seront pas les modes de l'information, les maîtres de l'information demain. GAFA, c'est Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft. Donc, premièrement, la capacité des journalistes et des patrons de presse à résister à l'idéologie technique. Et la deuxième grand défi, qui est aussi un défi politique et culturel, c'est arrêter de penser l'information occidentale comme l'information mondiale, parce qu'on nous critiquera et on dira que l'Occident, ce n'est qu'un occidentalisme, donc une tyrannie. Donc si nous voulons sauver une certaine conception universelle de l'information qui est la nôtre, alors il faut repenser les rapports entre cette conception occidentale de l'information et la diversité culturelle. Et donc dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'idéologie technique ou de penser la diversité culturelle, c'est un défi politique et culturel pour sauver
la grandeur et la fragilité de l'information et des journalistes. Un journaliste n'aura jamais la rationalité d'un ingénieur, mais un journaliste, c'est comme un politique. Dans le désordre de l'histoire, dans l'incertitude de la mondialisation, il essaye de comprendre au jour le jour ce que l'on peut comprendre. De la même chose qu'un homme politique qui est aveugle, qui ne comprend rien, qui a énormément de difficultés, jour après jour, l'homme politique, il essaye de faire une action sur la politique, sur la société. C'est pour ça qu'on ne sauvera la démocratie que si on pense information et communication, et on ne sauvera la démocratie que si on pense aussi le rapport entre les journalistes et la politique. Merci. Merci beaucoup, senhor professor. Excelente colocações. Muito obrigado pela sua apresentação excelente, muito sábias. Nós temos alguns minutos para algumas perguntas. Eu vou tomar a liberdade, então, de fazer alguns endereçamentos de questões aos nossos brilhantes palestrantes. Primeiro, uma questão que eu gostaria que os três pudessem fazer uma manifestação. O professor mencionou da internet ou das redes sociais como um contrapoder, e até para conquistar território, este contrapoder, sobretudo aquele usado com intenções ideológicas, políticas, etc., na desinformação, ele, para conquistar território, ele acaba insuflando, estimulando o descrédito e a descrença nas instituições, de uma forma geral, o que se inclui a comunicação profissional e o jornalismo profissional. E agora, desafiando assim, um pouco de exercício de futurologia, a continuar assim, que sociedade nós estamos criando? Que mundo vai surgir neste modelo de descrédito e descrença generalizados? Eu pediria primeiro ao ministro Luiz Fux para fazer seus comentários. Eu diria que, efetivamente, as instituições públicas elas são passíveis de críticas, mas uma degradação proposital para gerar o enfraquecimento das instituições leva, efetivamente, à desordem e à ausência de paz social. É preciso que nós façamos uma distinção dessas críticas que se viralizam daquelas manifestações que têm cunho político e que trazem subjacentemente a ideia de minimização das instituições, o que enfraquece sobremodo a nossa democracia. Porque os pilares da nossa democracia estão assentados, acima de tudo, certamente, na pessoa humana que ilumina o universo jurídico, mas no fortalecimento das nossas instituições. Então, por exemplo, na parte que me toca, num país onde não há uma justiça forte, uma justiça independente, acima de tudo, os homens que compõem a justiça valerão tanto quanto valham as suas decisões. Eu queria, até com relação a essa independência, que foi mencionado por ambos, trazer um dado comum, que é um dado muito importante. Quer dizer, todos os doutrinadores sobre o judiciário firmam bem a ideia de que um dos grandes atributos da magistratura é a sua independência olímpica. Evidentemente que um juiz não faz pesquisa de opinião pública, mas para as questões objetivas, onde há desacordos morais, é preciso ouvir a sociedade. Processos objetivos, não processos entre pessoas, processos subjetivos. Mas a independência talvez seja uma marca que una a imprensa à justiça, conforme nos brindou o Marcelo Resch. Marcelo, quando você falou em independência... Gandur mencionou isso também na sua apresentação. Fez essa citação. E eu confesso aos senhores que eu fiquei muito emocionado assistindo o filme The Post, quando, naquele ato final, a Meryl Streep, representando aquela anfitriã das grandes autoridades e que
contemplava as autoridades e não noticiava nada de ruim acerca do poder, ela toma aquela atitude independente de abrir mão da tradição do jornal e publica uma notícia que, efetivamente, é histórica para todos nós, mas esse filme, na atualidade, serve para as novas gerações de jornalistas no tocante a esse grande atributo que é a independência, que, no fundo, é uma manifestação livre de vontade, imune de corrupção, imune de suborno e imune de desinformação. Perfeito. Obrigado, ministro. Gandor, que sociedade está nascendo? Alô? Omar, rapidamente, eu outro dia falava num colégio em São Paulo sobre os riscos da desinstitucionalização, ou seja, a desidratação ou o fim das instituições. E usei para isso uma analogia fantasiosa, que é aquela minissérie Game of Thrones, já que os jovens todos tinham visto. O que é aquilo? Aquilo é um mundo sem instituições. A vontade do rei é que vale. Se o rei muda de ideia de uma hora para outra, a sociedade sofre e o mundo fica dividido entre vassalos e violentos. Fantasias à parte, todos nós sabemos que a democracia, com o equilíbrio entre os três poderes e as instituições funcionando, o indivíduo, o cidadão, ele tem que ter minimamente, ele tem que se curvar às instituições, no melhor dos sentidos da palavra, se curvar. Ora, numa sociedade em que os meios digitais propiciaram a cada um a vontade de exercer e fazer valer o que pensa individualmente, isso é uma discussão muito complexa, mas essa fragmentação e essa atomização individual em que cada um quer fazer valer o que pensa pode nos levar ao caos. Obrigado. Professor Dominique, s'il vous plaît. Merci. Je rebondis sur la dernière phrase. Il n'y a pas de société sans institution, c'est vrai, et il n'y a pas de société sans intermédiaires. Les intermédiaires, c'est les journalistes, les hommes politiques, les médecins, les professeurs, parce que le mythe d'une société Internet, le mythe d'une société de l'information, c'est une société dans laquelle il n'y a plus d'intermédiaires, où chacun fait ce qu'il veut, do it yourself. Et c'est do it yourself qui est apparemment une libération, est en fait une tyrannie. Autrement dit, la démocratie, c'est l'acceptation des intermédiaires, des institutions, et la capacité de les critiquer. Mais dans le métier de journaliste, il y a un risque profond, c'est qu'on considère qu'on n'a pas besoin des journalistes, parce qu'ils pensent toujours critique, et qu'on va faire l'information par les citoyens eux-mêmes. Et ce mythe d'une information en direct, faite par les citoyens, est le plus grand piège pour la liberté de la presse. La démocratie, c'est du temps, c'est des institutions, c'est des intermédiaires. Et si je voulais une autre phrase, je dirais, dans le monde actuellement, les médias classiques, c'est-à-dire presse écrite, radio, télévision, n'ont pas assez confiance dans le passé qui est le leur depuis un siècle et sont beaucoup trop fascinés par les capacités techniques d'Internet et des réseaux. J'ai envie de dire aux patrons de presse, aux journalistes dans le monde entier, l'expertise, l'expérience de la presse écrite, de la radio, de la télévision depuis 150 ans vous donne une force extraordinaire pour savoir vite quelles sont les qualités, les défauts et les limites d'Internet. L'avenir de la liberté de l'information, ce n'est pas Internet. L'avenir de la liberté de l'information, ce ne sera jamais une technique. L'avenir de la liberté de l'information, ce sera toujours un combat politique avec les journalistes au milieu. Et ça, je trouve que dans le monde, il y a actuellement un complexe d'infériorité des médias classiques qui n'arrêtent pas de dire « Ah, nous sommes le passé, Internet arrive ». Non, on a dit ça il y a 30 ans, on fait le bilan aujourd'hui. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, si dans le monde, il y a une prise de conscience par les journaux, la radio, la télévision, que le capital d'expertise qu'ils ont est la meilleure garantie pour la liberté de l'information, ce sera bien mieux
que de penser que les réseaux seraient la liberté de l'information. Une technique n'a jamais fait une politique. Voilà. Et Internet ne fera jamais une politique. Il y a du bon Internet, du mauvais Internet. Et par contre, l'information, ça, c'est un métier humain. Et je pense que dans l'information, la dimension politique humaine est toujours plus importante que la dimension technique. Obrigado. Eu queria saber do ministro Fux. Nós, ontem à noite, ministro, na abertura e ao longo da manhã, falamos bastante do ambiente de regulação, sobretudo do setor de radiodifusão, que se considera, de certa forma, hiperregulado, em contrapartida ao ambiente de redes sociais no Brasil e no mundo de uma forma geral, que não tem regulamentação. Eu gostaria de saber, se, na sua opinião, qual a sua opinião sobre a responsabilização das plataformas digitais pela difusão de conteúdos? Se o senhor é a favor? E, se sim, de que forma elas podem ser responsabilizadas? Esse debate das fake news, ele trouxe à tona exatamente essa questão da hospedagem pelas plataformas de notícias fraudulentas. A questão é que o controle desse conteúdo pelas plataformas, ele passa também por um critério de prudência, né? As plataformas, hoje, elas têm feito uma filtragem. Aliás, houve até um recente episódio do Facebook, limitações do WhatsApp. Num primeiro plano, há uma possibilidade de responsabilização se a hospedagem dessa notícia ela se dá com consciência, com intenção de veicular algo danoso a outrem. Por outro lado, se ela hospeda uma notícia que tem sido veiculada sem grau de verossimilhança danosa, eu acho que aí ela não pode ser responsabilizada. Bem, Gadu, você falou um pouco no assunto da descrença, do descrédito, né, da desinstitucionalização. Como é que o jornalismo, como é que as empresas de comunicação, os radiodifusores, né, nós da comunicação profissional, podemos reverter esse contrapoder ou essa onda de desinformação ou de descrédito, ou tentativa de descrédito generalizado no jornalismo e na comunicação profissionais? Bom, Marcelo, eu acho que, como sempre na história, houve uma estratificação entre camadas da sociedade mais ou menos bem informadas, né? Eu sinto, né, num tempo, vamos dizer assim, num tempo macro, a longo prazo, é muito difícil prever, mas no tempo histórico que nós estamos vivendo aqui, eu sinto, e não só a impressão, algumas pesquisas mostram isso, que uma parcela da sociedade já começa a organizar melhor a sua leitura, começa a tentar, é um movimento lento ainda, mas começa a tentar evitar ficar o dia inteiro plugado, começa a tentar filtrar melhor as suas informações. Você pega, por exemplo, uma parcela de profissionais que depende fundamentalmente de decisão para o que são os fundos de investimento, os bancos, o pessoal ligado ao mercado financeiro, principalmente mercado de capitais, bolsas, corretoras. Essa turma se organiza e se abastece do que nós chamamos, acho que, talvez erradamente, de mídia tradicional. Na verdade, é a mídia profissional, é a mídia que tem método estabelecida, né? Porque você hoje, para tomar decisões sobre uma empresa, uma carteira de investimentos, você precisa ter informação boa, crível, correta. Então, acho que nós estamos num momento de perseverança, coragem, acreditar, porque a sociedade também, os movimentos são pendulares, né? E hoje você já vê muitas pessoas dizendo, não, espera, eu organizei aqui no meu iPad, no meu celular, no meu computador, eu leio isso, ouço aquilo, assisto aquilo, deixa eu organizar melhor minhas fontes de informação e desconfiar mais do que vem em bateladas, inundando, né? Então, eu acho que o poder está no cidadão, aí, dele se educar para se informar melhor. Como sempre, a educação está na base de tudo, né? Marcelo, deixa eu só completar. Nas últimas reuniões que nós fizemos, aí nós logramos realizar um congresso Brasil-União Europeia sobre fake news.
E um dia antes nós tínhamos recebido uma recomendação da ONU no sentido, lá pelo segmento próprio, no sentido de que dever-se-ia evitar a regulação dessas notícias, evitar a regulação, evitar a criminalização em nome da liberdade de expressão, e qualquer tipo de invasão desse campo dever-se-ia fazer através do que eles chamam de judicial review, a revisão judicial deveria passar por isso. Agora, por outro lado, a gente nota das próprias plataformas que elas são muito acionadas, né, em juízo. Elas são acionadas em juízo quanto à responsabilidade de veiculação descompromissada. E nós notamos agora, recentemente, que eles têm criado determinadas maneiras de filtragem, mas que, no fundo, checagem e compartilhamento vai depender muito da educação da sociedade. Bem, professor Dominique, quando é que a regulação das plataformas digitais, o aumento ou a criação da regulamentação das plataformas digitais, deixaria de ter um aspecto saudável e representaria uma ameaça à liberdade de expressão, como mencionou o ministro Fux? É possível divisar uma fronteira, enxergar uma fronteira neste campo entre regulação e liberdade de expressão nas plataformas? J'ai compris. I understood the question. Les États-Unis sont les seuls à avoir une conception de la liberté d'expression sans aucune opposition. Et en même temps, les États-Unis sont l'économie dominante de tous les réseaux. Donc il y a un conflit d'intérêts. Quand les États-Unis, même via l'ONU, disent « Oh, il faut accepter toutes ces expressions » et qu'en même temps, les États-Unis sont bénéficiaires économiquement, culturellement et surtout idéologiquement des réseaux, il y a une contradiction. Et là, quand est-ce qu'il va y avoir un changement? Quand il va y avoir de la part des élites dans les pays occidentaux, c'est les professeurs, les politiques, les journalistes, les médecins, quand il va y avoir une espèce de sortie de la fascination pour la technique telle qu'on vient de l'avoir pendant 30 ans. Et là, je suis optimiste, parce que je pense que cette fascination pour Internet commence à baisser. On commence à voir les dégâts sur Facebook and so on. Et donc, je crois qu'il va y avoir tout doucement une prise de conscience. Et troisièmement, je voulais dire que l'Europe, finalement, en Europe, on est 500 millions. 28 pays, peut-être 27 un jour. 26 langues. On est d'accord sur rien. On se dispute tous les jours. Mais nous sommes la plus grande école de démocratie au monde. Eh bien, l'Europe, qui était complètement libérale et qui soutenait totalement la philosophie américaine de la liberté d'expression, en fait, va finalement, alors qu'elle est très libérale sur le plan économique, l'Europe va probablement être, dans la mondialisation, la partie du monde qui va mener la première bataille politique pour la réglementation des réseaux. Justement parce que les Européens, qui sont des amis des Américains, mais qui savent très bien aussi ce que c'est que l'impérialisme américain, dans le domaine culturel, vont dire non, non, la liberté d'expression, il doit y avoir des limites. Et c'est pour ça que c'est une bataille d'abord politique et d'abord culturelle. Et moi, je crois que la première condition de cette prise de conscience, qu'il faut de la loi, c'est sortir de la fascination de l'idéologie technique. Et nous venons de vivre 30 ans. Et si je prends mon milieu, le milieu académique qui est le mien, je le trouve presque plus responsable que les journalistes. Parce que nous, les académiques, on aurait dû être les premiers à 30 ans à dire à Google, Apple, Facebook, vous n'êtes pas l'avenir de l'information, vous n'êtes pas l'avenir de la connaissance, vous n'êtes pas l'avenir de la liberté, vous n'êtes pas l'avenir de l'expression. Le monde académique dans le monde a été aussi collaborateur, hélas, que la presse. Et les hommes politiques, les pauvres, qui ne comprennent pas, ils ont voulu être modernes. Alors au lieu de dire « attention, il va falloir réglementer les nouvelles technologies », on leur a dit « si vous êtes contre Internet, c'est que vous êtes conservateur ». Ce qui est stupide. Et les pauvres hommes politiques qui sont faibles
parce que c'est très difficile de faire de la politique, ils ont dit, bon, il faut être moderne, il faut être moderne. Alors Internet, c'est bien, Internet, c'est bien. Mais les principaux responsables, ce n'est pas les politiques. C'est, je trouve, mon milieu et la presse. Et c'est une bataille culturelle. Et l'Amérique latine, je m'excuse, je finis d'un mot, mais quand même, vous savez ce que c'est que les États-Unis, quand même, en bien et en mal. Le jour où l'Amérique latine se réveille sur une réflexion critique, vous pouvez formidablement aider l'Europe. Et je répète un chiffre, l'Europe c'est 500 millions d'habitants, l'Amérique latine c'est 500 millions aussi. Ça peut faire du monde. Et les latino-américains et l'Europe, on n'est pas les plus idiots dans le monde. Il y a quand même de l'intelligence là-haut. Ensemble. Muito obrigado. Obrigado, professor. Parabéns aí pelas colocações, muito inspiradoras. O companheiro está 10 minutos mostrando a placa de 1 minuto, mas eu não posso deixar de levantar uma última questão com o ministro Fux, que é sobre a propaganda eleitoral. No Brasil, a legislação, sempre ressalvando que o judiciário não faz as leis, né? Essa ressalva óbvia, mas necessária. No Brasil, rádio e televisão, por exemplo, estão proibidas, são vedadas a divulgação da publicidade paga durante as eleições, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, onde a publicidade é muito forte, paga durante o período eleitoral, nas emissoras de televisão em particular. E jornais têm enormes restrições, são 10 anúncios por candidato, 1/4 de página, etc. E, em contrapartida, as plataformas digitais são virtualmente liberadas para a divulgação. Não existe uma grande distorção, um desbalanceamento neste modelo brasileiro? Eu entendo que nós vamos ter um encontro marcado, porque eu antevejo, paradoxalmente, um grande conflito entre a imprensa profissional e a mídia. E as redes sociais? As redes sociais. E nesse documentário do Noam Chomsky, ele já preanuncia isso, porque eu até li uma notícia de que aquela atitude que parecia positiva do Facebook, ela teve uma repercussão negativa sob o ângulo da liberdade de expressão. Mas todos os doutrinadores, todos os tratadistas dos direitos fundamentais, que são cláusulas pétreas, eles entendem que não há direitos absolutos, que não possam ser sopesados com outros valores. Então, no momento em que as redes sociais elas infringem a livre iniciativa, a livre concorrência, mitigando sobremodo o mercado da imprensa profissional, esse litígio certamente tem de ser resolvido em prol exatamente daqueles que velam pela inteireza da informação, que, no meu modo de ver, é a imprensa oficial. Bem, muito obrigado, ministro Fux, professor Dominique, Ricardo Gandu. Eu peço uma salva de palmas para eles e agradeço profundamente as fantásticas colocações e inspirações feitas aqui. Muito obrigado.